que ainda vai entrar um... Eita! Deixa eu ver, vamos ver, acho que já está online. Ok, boa tarde. Boa tarde, Diego, tudo bem? Boa tarde, querida professora. É um prazer falar com a senhora. Ok, boa tarde, Brasil, as pessoas que estão nos assistindo no Brasil, boa tarde, Portugal também, né? Então, hoje nós vamos dar início às nossas atividades, as atividades de 2021, com o projeto Sala de Bate-Papo. E que na realidade, é um espaço de entrevistas, de debates, de apresentações, né, sobre um determinado tema. Eu sou Helena Noto, professora de língua portuguesa e presidente da associação. E hoje o nosso tema é gestão. Gestão do ensino de língua portuguesa e promoção da cultura brasileira, promoção da cultura lusófona no exterior. E eu tenho o grande prazer em receber na nossa sala de bate-papo inaugural Diego Barros, diretor do Centro Cultural Brasil-Finlândia, né? Produtor cultural, presidente do Cinemaice, né? Que é o Festival de Cinema Latino-Americano aqui na Finlândia, mestre em teatro contemporâneo, graduado em administração. Diego, é um grande prazer recebê-lo na nossa sala de bate-papo. Muito obrigada pelo convite. Tá? Então, como falei, o nosso tema de hoje é voltado para a questão da gestão, a gestão do ensino da língua portuguesa. E, Diego, eu queria primeiro que você falasse um pouco da sua trajetória, até chegar à direção do Centro Cultural Brasil-Finlândia. E depois, no andar da nossa conversa, nós vamos falar também dos desafios, das ações, né? Do professor, né? Do papel, da importância do professor nesse contexto de gestão. Então, com você agora, Diego. Muito obrigada. Professora Helena, eu que agradeço o convite. É um prazer conversar com os colegas da Associação de Professores de Português da Finlândia. É um prazer estar com vocês aqui. E com muito orgulho converso com você, que é presidente da associação, minha colega de trabalho no Centro Cultural Brasil-Finlândia, e ainda mais com orgulho de ser a madrinha da minha filhinha Heloisinha, de 2 anos. Faltou você dizer isso aí na Pois é. minha apresentação. Pai de Heloisinha com 2 anos de idade. Então, é uma alegria muito grande, é uma satisfação. Eu acho que a gente precisava aqui na Finlândia de uma associação que fizesse esse esforço de congregar e de oferecer mais um fórum para os professores trocar ideias, trocarem materiais, trocarem experiências. A gente sabe que na rotina da gente, a gente está sempre muito focado, sempre muito atribulado, sobretudo em época de pandemia, onde cada um se volta mais para si, se volta mais para a sua organização. E é muito importante que as organizações e os profissionais que trabalham nas organizações tenham um fórum para trocar ideias, para se comunicar, né? Então, essa associação de professores de português da Finlândia, ela entra como esse fórum qualificado, onde as pessoas podem estar em contato. Eu espero que todos os professores de português, se não estão, já se tornem sócios e participem ativamente dessa jornada. Eu, como você bem falou, eu sou produtor cultural. Eu gosto de arte, eu gosto de teatro, sempre gostei. Então, apesar de ser produtor cultural, a minha formação é em administração clássica. Eu sou formado em administração de empresas. A minha alma mater é a Faculdade de Ciências de Administração da Universidade de Pernambuco. Andei pelo curso de Educação Artísticas com habilitação em Artes Cênicas por algum tempo, não me formei, porque queria fazer o meu mestrado em teatro. Então, fiz meu mestrado em teatro, isso já em Portugal, na Universidade de Lisboa,
E lá na Universidade de Lisboa, em Lisboa, conheci a minha companheira, Petra, e em 2011 eu vim parar aqui na Finlândia. E aqui trabalhei muito como produtor cultural. Eu trabalhei em galeria de arte, trabalhei em festivais de teatro. Calhou que eu tive mais oportunidades aqui como produtor e muito mais na questão das artes visuais. Até que em 2015 abriu uma vaga no Centro Cultural Brasil-Finlândia para a direção interina do centro e tive a felicidade de, por um ano, ocupar essa posição e depois, em 2017, definitivamente na direção do Centro Cultural Brasil-Finlândia, onde sou muito feliz e tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas e instituições muito interessantes para os meios educacional e cultural. Uhum. Então, se tratando de gestão para o meio educacional, simplificando bem muito, assim, o que me move ou o que está por trás de qualquer atitude minha são dois princípios. O primeiro, não atrapalhar os professores na sua atividade em sala de aula. E o segundo, potencializar aquilo que acontece em sala de aula para que ali sim sejam atendidos os interesses de todos os aprendentes que dedicam e investem seu tempo em aprender, em estudar o assunto no qual a instituição se propõe a difundir, que no caso do Centro Cultural Brasil-Finlândia é o ensino do português como língua estrangeira. Então, são dois princípios muito simples que os tecnocratas de gestão poderão me criticar bastante por não usar termos da moda, mas eu prefiro simplificar bem muito, não tem muita cerimônia. Eu acho que, sendo o centro cultural na Finlândia, ele pega muito de um dos princípios do sistema educacional finlandês, que é a valorização do professor e o respeito ao professor na sua atividade de sala de aula. Né? Então, a gestão do centro cultural tenta dar essa independência e essas condições ou as condições mais adequadas possíveis para que eles possam cumprir com o seu objetivo, né? E em segundo lugar, tentar ficar próximo dos alunos para ouvir o que eles desejam daquela experiência que eles estão convivendo, para que atenda os interesses deles. É óbvio que toda instituição responde a alguém que a sustenta, seja outra instituição, seja outro poder público, poder privado, e cabe ao gestor educacional harmonizar esses interesses. Os interesses entre esses dois princípios que eu falei, né, de não atrapalhar os professores e potencializar o aprendizado do aluno, e os interesses macro que porventura inspiram as instituições que financiam, que suportam, que dão sustentáculo a, ao, digamos assim, à instituição educacional em questão. Né? Então, simplificando, esse é o meu norte. Né? Então, essas duas questões são o meu norte. E se eu falar de princípios, assim, que tipo de princípio, em termos técnicos, motivam as minhas ações enquanto gestor, são vários, mas acho que o mais importante é não, digamos, dar atenção merecida ao resultado e dar mais atenção ainda, ou focalizar toda a sua atenção no processo. Porque a gente em várias áreas, não só na educacional, é óbvio que as instituições e as pessoas são movidos por resultados, né? E muitas vezes, quando as coisas se movem por resultados, tudo vira uma estatística pura e simplesmente. A quantidade de alunos vira um número, o assunto que é oferecido vira interesse dos mais diversos, e eu acho que colocando o foco ou
concentrando o foco no processo, tornando esse processo qualificado, isso gera como consequência, normalmente, um resultado qualificado. Então, quando eu penso no resultado, eu penso ele como consequência de um processo, e não aquilo que simplesmente eu peço e dou um prazo para receber. Eu tento garantir ou tento entender como é o processo de criação ou de concepção de algo para eu pedir em acordo, trabalhar junto e, dessa forma, obter o resultado positivo que eu almejo. Então, basicamente, eu diria, muito simplificadamente, são esses os nortes e os princípios que movem as minhas ações enquanto gestor nessa área de ensino de educação, né? E, e assim, há uma grande responsabilidade, claro, o trabalho do gestor, principalmente porque a instituição, o Centro Cultural Brasil-Finlândia, é uma instituição de referência de ensino, né? Então, e nós temos também, como você mencionou, é uma independente se você é um gestor de uma instituição particular, uma privada ou governamental, que é o caso do Centro Cultural Brasil-Finlândia, por detrás, claro, há uma política linguística, né? Há propostas a serem, vamos dizer assim, a serem desenvolvidas para fortalecer aquele ensino, né? O ensino, no caso da língua portuguesa. O que você acha, o que você pensa com relação a isso? Essa política linguística que é desenvolvida pelo Brasil, no caso, né, de fortalecer, de internacionalizar a língua, né? Claro que nosso ponto focal é aqui, é a Finlândia. O que você acha sobre isso? Está no caminho? A importância dessa questão da internacionalização da língua? Eu acho que é fundamental a questão de difundir a língua, porque, no fundo, a língua é um instrumento de comunicação e de contato entre as pessoas, é um código de comunicação, e sendo assim, se você pensar no português enquanto código de comunicação, ele é esse instrumento para milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele é língua oficial em vários países, em vários continentes desse mundo. Então, é uma língua que tendo essa relevância como instrumento de comunicação entre pessoas ao redor do mundo, logo, a presença dela no mundo deveria, para mim, é óbvio que ela deveria ser reforçada, né? E a importância disso, ela pode se manifestar em pequenas coisas, e você pode reconhecer a importância de promover o português no exterior sob diferentes lentes, por exemplo, e aí pensando no público que estuda português no Centro Cultural Brasil-Finlândia, por exemplo. Nós temos profissionais finlandeses que trabalham em empresas finlandesas e que, eventualmente, são transferidos para o Brasil. Então, eles vão lá no Centro Cultural Brasil-Finlândia para aprender português, aprender o máximo que eles podem, antes de desempenhar seu papel lá no Brasil, né? Então, se você quiser entender o fenômeno do fortalecimento da língua portuguesa no exterior sob o viés econômico, uma pessoa como essa, por exemplo, um aprendente como esse, ele vai para o Brasil e ele o posto de trabalho dele é ligado a vários outros postos de trabalho no Brasil, empregando profissionais brasileiros e desempenhando o português, e o português servindo como instrumento de comunicação entre essas pessoas. Então, é uma iniciativa que, imagine, gera vários empregos diretos e indiretos no Brasil, e que a gente não tem conhecimento, que a gente não tem essa estatística.
Ou então, Uhum. se você quiser entender a importância sob a lente pessoal, familiar, por exemplo, um dos outros públicos alvos do Centro Cultural são pessoas que, por exemplo, moram na Finlândia, finlandeses ou estrangeiros, e que têm algum contato com uma nora, um genro, um filho, um neto do Brasil. Então, essas pessoas vão aprender português e vão fortalecer os laços pessoais e Sim, familiares com essas pessoas. Então, isso é muito importante. Isso pode parecer uma gota num oceano vasto da comunicação entre 6 bilhões de pessoas nesse mundo, mas são histórias que se repetem e que a gente não sabe, porque nem todos dizem para a gente quando vão para o Brasil e que conseguem, um estudante que estava lá no Centro Cultural e consegue uma vaga de intercâmbio numa universidade brasileira, ou alguém ou uma pessoa que recebe um genro ou uma nora do Brasil aqui na Finlândia. A gente fica sabendo de poucos, mas a gente sabe que são casos que se replicam aos milhares sim, sim. e gera essa importância do fortalecimento da língua enquanto instrumento de comunicação, né? Então, e aí você imagina, eu dei alguns exemplos de públicos-alvos daqui da Finlândia, né? Imagina, no caso dessa rede de centros culturais, núcleos de estudos Sim. brasileiros, mantidos pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, né? Eles estão presentes em vários países, em muitos países, são 24 centros culturais, né? Acho que um pouco mais de entre 5 e 7 núcleos de estudos brasileiros em universidades, depois leitorados. Então, Uhum. é uma rede que tem essa capilaridade, que pode crescer muito mais, que pode promover Sim, muito mais, fortalecer muito mais a presença do português enquanto instrumento de comunicação sim. entre pessoas, para que essas histórias anônimas sejam ainda mais É, multiplicadas. claro, claro, claro. E falando dos desafios enquanto gestor, o que você encontra pela frente? De maneira muito honesta, o meu principal desafio é o desafio pessoal, de tentar mais ouvir do que falar, né? Eu tento melhor, embora não consiga muitas vezes ouvir dos profissionais que estão em sala de aula, ou seja, do corpo docente da instituição, né? Eu acho que a gestão ela não deveria estar distante do corpo docente e deveria absorver a presença e as ideias do corpo docente, porque isso aí sendo assim, a gente garantiria que a gestão não fosse algo abstrato, né? Que Uhum. fosse que se manifestasse para pedir algo ou se manifestasse para garantir é, objetivos, interesses que estão desconectados do fenômeno de sala de aula. Eu tento ter muito presente comigo o fenômeno da sala de aula. E agora, seja ela presencial ou virtual, no caso, É, do que foi potencializado com a pandemia, né, com os tempos pandêmicos. Então, o meu maior desafio é o desafio pessoal de, de, de fazer com que a gestão tenha a presença e a participação de uma coordenação pedagógica que esteja intimamente ligada com a dinâmica de sala de aula, para que, para que as coisas não, para que as decisões não sejam desconectadas desse fenômeno, né? Do fenômeno de uhum. aprendizado. Sim, E quanto mais a gente, a gente pensa em formas de ensino, em maneiras inovadoras, muitas vezes algumas estratégias pecam por se manterem distantes da sala de aula. E o meu maior desafio em termos pessoais é não enveredar para esse rumo. Eu tento fazer o máximo dentro das minhas limitações para que a coordenação pedagógica e os professores também influenciem, por exemplo,
deem sugestões de eventos culturais com os quais a gente poderia fazer parceria, ou assuntos a serem tratados em qualquer curso de qualquer nível, seja ele um curso regular ou especial, ou a melhor forma de desenvolver determinados conteúdos em sala de aula, né? Eu tento dar condições para que esse fenômeno aconteça. E esse é o meu maior desafio. E depois há o desafio de ordem técnica, né? Ou seja, como harmonizar, digamos, ou como conciliar as pretensões e os anseios daqueles que mantêm a instituição Uhum. com os propósitos, os objetivos e as formas diferentes de trabalhar daqueles que fazem parte da associação na prática, da instituição na prática, nomeadamente do corpo docente, né? Então, isso também conflui com o último tópico que eu mencionei, né? Que é justamente tratar que a gestão macro ou micro não se distancie muito do fenômeno de sala de aula e daqueles que o compõem. Uhum. Então, esse é o desafio de conciliar, digamos assim, colocar todos em torno de um único objetivo, e a forma de fazê-lo é algo que é um desafio que a gente diariamente enfrenta, e é um desafio saudável, porque é natural que pessoas e instituições muitas vezes tenham ideias diferentes de como conduzirem os Uhum. trabalhos. E cabe a gente analisar fatos e, sobretudo, não se distanciar do fenômeno de sala de aula e daqueles que o compõem, porque aí a gente tem algo muito próximo do que seria importante para os alunos, do que seria importante para que os alunos potencializem o seu aprendizado. Então, são esses dois desafios que me vêm à mente quando ouço sua pergunta. E há muitos desafios, né? Acho que, e quando eu falo de desafio, eu não entendo como algo Negativo. negativo por si. Sim, sim, sim. É, 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 É é o algo ato de que desenvolver, né? é algo que exige concentração, exige foco, exige respeito a todos os envolvidos, exige capacidade de compreensão, de entendimento, de diálogo, e é isso que a gente precisa muito, né? Diálogo, Uhum. de entendimento. Então, eu não vejo isso como negativo, eu vejo como um processo normal de trabalho em equipe, seja de que tamanho for e seja em que instância for. É um trabalho onde a gente tem que se reportar a alguém e deve um serviço a alguém. Então, conciliar tudo o que Tudo, está né? nesse âmbito é um desafio, mas que, na maior parte das vezes, na minha experiência, tem sido, para mim, uma experiência pessoal e profissional muito proveitosa. Que bom. Vamos falar um pouco agora de promoção cultural, né? A promoção da cultura brasileira, a promoção da, vamos dizer assim, da cultura lusófona, né? Você, como um produtor cultural e também trabalha com essa questão dentro do Centro Cultural, da promoção da cultura brasileira, como é que se dá isso? A Finlândia é um campo fértil para isso? Quais, de repente, são os... Vamos colocar até as práticas principais no caso, põe, né, que você faz para isso dar certo, para essa promoção, para o Brasil ter uma visibilidade dentro da Finlândia. Como é que é esse processo? Como é que se dá isso? Eu acho que, no sentido das relações culturais entre o Brasil e a Finlândia, eu acho que é uma relação privilegiada, porque
por causa da existência de Penedo, né, lá no Brasil, Uhum. porque muita gente, e aí a gente conversa aí nos eventos, nos corredores, né, sobre promoção cultural e perguntam, né, as pessoas veem algumas manifestações mais arquetípicas do Brasil, como o samba aqui na Finlândia, né, Uhum, e a uhum, capoeira, e a música, e aí perguntam, né, olha, por que há essa presença, né? Porque não é tão óbvia, né? E as pessoas não conhecem dessa relação entre os dois países através de Penedo, né? Que Penedo foi uma colônia finlandesa, né? Finlandeses saíram daqui e foram ao estado do Rio de Janeiro e fundaram essa colônia Penedo, que existe até hoje, uhum, né? E acabou que os filhos dessa geração, nos anos 70, voltaram para a Finlândia e trouxeram muitas das coisas que eles gostavam do Brasil, né? Na esfera cultural, né? Daí veio o samba, né? E falando dessa manifestação mais arquetípica do Brasil, né? E, e, e diferentes outras manifestações culturais, né? Então, há muito do Brasil na Finlândia em todas as partes, né? Então, o que o que move a minha visão, a minha ação dentro dessa esfera de promoção cultural é tentar identificar já o que há de Brasil já aqui na Finlândia e tentar me associar a essas iniciativas para que elas sejam potencializadas, né? as Eu acho parcerias, né? as parcerias. Então, eu acho que aí é algo mais perene, né? É óbvio que eventos pontuais e apresentações efêmeras, tal como várias manifestações artísticas, elas são muito válidas e eu gosto muito. A minha especialização é em uma é uma arte efêmera, né, que é o teatro. Então, efêmera na sua manifestação e não na sua consequência, digamos assim, Sim. já para não ser cancelado aí pelos colegas de teatro. mas, mas a gente tentar observar o que já tem de Brasil aqui e tentar se associar. E aqui aí você vê muitas coisas, você vê um trabalho para crianças de promoção do português como língua de herança do Festival Uhum, Colibri através da sim. arte também. Você já mencionou o Cinemais, que é um festival de cinema latino-americano da Finlândia, né, que sempre tem filme brasileiro, sempre tem muito espaço para filmes brasileiros. E depois você tem artistas plásticos, o CCBF vai apoiar uma exposição com artistas brasileiros, junto com outros artistas de outros países esse ano. Na área da música também tem, e da música popular à música erudita, né? Tem a questão do Heitor Villa-Lobos, que é muito estudado nas universidades finlandesas, e tivemos até um maestro brasileiro, o Wendell Kettle, professor da Universidade Federal de Pernambuco, que vem em 2018 regeu uma orquestra finlandesa e executou alguns números de Villa-Lobos, né? Então foi o primeiro maestro brasileiro a conduzir uma orquestra finlandesa, né? Então, na música, nas artes plásticas. Então tem várias, já há de Brasil, algo de Brasil em muitas manifestações. O desafio é identificar essas manifestações, se associar a elas e conseguir os recursos necessários para uma parceria adequada dentro das Hum, limitações que uma instituição de poder público tem, né? uhum, Então é isso que me move, reconhecer o que há de Brasil e tentar fazer parcerias com elas, né? E aí vocês podem ver muito disso no Facebook e no Instagram do Centro Cultural Brasil-Finlândia. Quem não segue ainda, eu convido a seguir, que é @CCBF Helsinki. CCBF, que é Centro Cultural Brasil-Finlândia, Helsinki, com KI no final. Mas se digitar Centro Cultural Brasil-Finlândia lá no é. Facebook, vai achar. E lá a gente posta muita coisa. A gente posta todas as parcerias e todos os eventos que a gente promove. E além do que, daqui a pouco nós vamos ter um site novo do Centro Cultural,
que a gente vai também fazer propaganda nas nossas redes sociais. Então, é um campo fértil. Assim, já está chegando 30 minutos aqui, eu Né, mas vou tem umas... tentar, Não, vou não, tentar pode ir. respeitar aqui Não, o pode tempo da falar. associação, mas assim, em termos de gestão educacional, do fortalecimento do português como instrumento de comunicação entre pessoas e da promoção cultural, o que há de Brasil na Finlândia, acho que são terrenos muito férteis, onde o centro cultural deve estar em parceria com todos aqueles que desejam, sejam eles indivíduos, entes públicos ou privados, que desejam o mesmo que nós, que é o Sim, fortalecimento dessas duas esferas. sim. Diego, nós temos algumas perguntinhas aqui das pessoas que estão assistindo, inclusive a nossa chefe. Opa! Então vamos ver, vou Mas tentar responder da melhor forma, meu isso, Deus. isso, isso. Mas, Diego, durante a sua fala, você enfatizou bastante a questão do corpo docente, né? E eu gostaria que você, mais uma vez, falasse dessa questão da importância do papel do professor nesse contexto, tanto do contexto da gestão mesmo. Qual é a importância para você do professor, do corpo docente, né? Sim, eu acho que é de fundamental importância, porque se eu digo que as decisões de gestão devem estar intimamente ligadas à dinâmica de sala de aula e àqueles que a compõem, é óbvio que o corpo docente também faz parte disso, né? Então, é fundamental ter um corpo docente motivado e qualificado. E aí, é óbvio que as instituições, elas têm, digamos, a missão de promover constante capacitação e aprendizado para o seu corpo docente. Mas a outra via também é verdadeira. O corpo docente, ele deveria ser um corpo de profissionais extremamente inquieto e ávido por aprendizado constante. Sim, sim, sim. Isso não significa tão somente fazer capacitações ou se inscrever em programas de pós-graduações, mestrados, doutorados, mas desenvolver projetos onde todo esse conhecimento é aplicado. Se envolver Então, mais, né? Tem mais exatamente, envolvimento, né? É. exatamente. E é aí que se denota a importância do corpo docente, quando esse corpo docente manifesta seus projetos, seus interesses à instituição. Às vezes, os professores eles têm interesses diversos ao trabalhar em uma instituição. Eles dão aulas para adultos, para crianças, para adolescentes, mas eles têm dentro de si um interesse específico. Mas só que esse interesse, muitas vezes, ele é eclipsado pelos afazeres cotidianos de dar aquela aula para todos esses públicos, né? Então, então, é muito importante que os professores, não só do Centro Cultural Brasil-Finlândia, e aí acho que você é testemunha disso, eu sempre digo para os professores, olha, tentem propor coisas que conciliem os interesses particulares de Pessoa. vocês e Sim. os interesses e a missão da instituição para a qual a gente tem que dar o retorno. É. Então eu acho que esse comportamento inquieto deveria ser um comportamento dos professores de qualquer instituição e pode ser um pouco, para mim, o professor que me ouve assim pode pensar, né, é fácil para você falar, né, você não está lá na sala de aula, mas pode ter a certeza de que o que de concreto sai de sala de aula, o que digamos assim, de fundamento, digamos assim, bem fundamentado sai da sala de aula, não pode ser ignorado pela gestão. A gestão não vai ignorar. Se sai um projeto, se sai um projeto de curso, se sai uma forma diferente de passar um conteúdo,
se sai uma forma diferente de se relacionar com o aluno e ter feedback dele fundamentado, ou seja, o processo antes do resultado, né? Para garantir Claro, que o resultado claro. seja positivo também. Sim, sim, sim. Então, se sai algo bem fundamentado e onde a gente vê que houve um investimento de tempo, de intelecto, de qualidade, de satisfação naquilo, é muito difícil que a gestão em qualquer instância, seja ela micro, mais próxima, ou macro, ou seja, aquele que Uhum. financia a instituição onde você trabalha, vai ser muito difícil dele ignorar. E se ele ignorar, vai ser a revelia e isso vai voltar a atormentar, vai puxar o pé dele quando ele estiver dormindo, o gestor, né? Então, essa é a importância quando o corpo docente se manifesta, não tem medo disso, a gestão não é muito difícil a gestão ignorar e dali da sala de aula pode sair uma prática ou uma ideia que influencia as políticas macro de Sim. promoção da língua portuguesa. Aliás, eu acredito muito nisso, né? Desse caminho do micro para o macro e não o contrário, né? Então é isso que eu diria em relação a essa importância, né? Obrigada, obrigada. Bem, vamos a algumas perguntinhas. Aqui nós temos o Tiago Carvalho, professor da Universidade de Helsinki. Como fazer os alunos finlandeses falar sobre as aulas que recebem? Quando pedimos feedback, eles parecem que perdem a língua. É verdade. Um abraço, Tiago. A gente está aí, estamos juntos aí nos projetos de promoção da língua portuguesa, né? A gente tem Uhum, coisas aí para fazer e vão sair ao ar em maio. Então a gente uhum, tá junto aí. E é verdade mesmo que ele fala. Agora, o que eu noto é o seguinte, assim, quando a gente tem esse jeito muitas vezes expressivo, né, de pedir um feedback, né? O que é que vocês acham? O professor chega na sala de aula e pergunta para o aluno no final da aula ou no final do curso, né? Olha, e aí, gostaram, não gostaram? Qual é o feedback? O pessoal se cala. Mas aí eu acho que quando se incentivam formas que respeitem o direito do aluno o que respeitem digamos assim, que respeitem a vontade do aluno de demonstrar um feedback de maneira anônima, eu acho que isso pode facilitar alguma coisa, ou seja, um formulário onde a pessoa não necessariamente tem que se identificar, é, ou em um momento que não seja necessariamente no final do curso, né, em frente a todo mundo. Então, essas formas anônimas, a gente nota que pode ter uma interlocução entre os alunos, digamos assim, mais tímidos e mais receosos de represálias, digamos assim. hum, Se, às vezes o aluno pensa que dando feedback negativo o professor vai criar antipatia e não vai atendê-lo como deve, né? Mas a gente mal sabem eles que o professor é ávido por feedback muitas vezes, né? Até para orientar suas ações em sala de aula, né? Então acho que e aí as novas ferramentas de ensino à distância, a gente vê que elas têm essa opção do anonimato, né? A gente tem no Centro Cultural Brasil-Finlândia cursos de língua portuguesa, sobretudo no nível A1, de acordo com o quadro comum europeu, né, de proficiência para a língua. Esses cursos são 100% online e a gente ministra através da plataforma finlandesa Claned, né? E lá há várias formas de feedbacks, onde a gente nem sabe qual é o nome do aluno, mas ele está lá dando nota de 0 a 5 para o exercício ou para o professor. E eu acho que o que pode inibir muitas vezes o aluno quando ele vai dar um feedback, se esse feedback forem perguntas discursivas, talvez o aluno ainda não tenha conhecimento de português para se expressar da maneira sim, que ele sim, gostaria sim. de se expressar, né? Escrevendo um texto, um parágrafo. Então, se o feedback às vezes é para escolher, né,
uma graduação, né, de 0 a 5, 0 a 3, ou então regular, bom, ótimo. Eu acho que isso facilita, né? Muitas vezes e isso eu me coloco como aluno também, né? Eu sou estudante também, e sobretudo eu sou estudante de línguas também, né? Então, muitas vezes eu não tenho tempo, eu não quero empregar tempo dando feedback, sinceramente. Agora, se me vier um questionário onde é muito fácil de preencher, eu só preciso dar nota, então aí eu já tenho mais vontade, talvez, né? Então, é óbvio que não é tão completo quanto um feedback discursivo, mas já é algum norte também, né? Então, baseado na minha experiência como alguém de instituição e de aluno, são esses pontos que eu vejo, né, nessa questão do feedback. Uhum. Bem, agora vai a perguntinha da nossa chefe. Vamos lá. Pergunte para o Diego. Como você vê o papel das atividades culturais como veículo de divulgação da língua portuguesa pelo CCBF? Eu acho que, na verdade, elas andam de mãos dadas, né? Mãos dadas, porque no fundo, uma atividade cultural, nesse âmbito específico de um centro que ensina português, ele automaticamente vira para o aluno uma oportunidade de extensão, onde ele vai fortalecer aquilo que ele aprendeu em sala de aula, né? Então, a promoção cultural no âmbito de um centro que ensina português como língua estrangeira e língua de herança, tem também esse viés, digamos assim, pedagógico, não no conteúdo do evento em si, Sim, sim. mas na possibilidade que o evento traz para que os alunos possam frequentar esse evento junto com outros alunos e Sim. conversarem mais Se português e socializar, né? Dentro desse debaterem. contexto, né? É óbvio que isso fica muito prejudicado agora na pandemia, né? Claro. Mas antes disso, a gente via nos eventos Centro Cultural, né? A gente organiza uma sessão de cinema no Kino K13 ali, né? Naquela sala de cinema ali em Cataianoca, e você vê os alunos lá, os alunos vão, os alunos comentam, é uma oportunidade, né? Claro. Às vezes tem uma exposição, tem uma palestra lá no CCBF e os alunos vão. Então, a importância, eu diria, é andar de mãos dadas com a questão ou com a prática pedagógica, onde o evento cultural servisse como uma oportunidade de extensão do aprendizado do aluno e uma oportunidade para que o aluno mantesse esse vínculo que ele tem com o Brasil. Muitos dos nossos estudantes, eles vão lá para o centro porque eles já foram para o Brasil ou têm qualquer vínculo emocional com o Brasil e gostariam de mantê-lo através simplesmente frequentando os cursos do centro, né? A gente vê muito isso nos cursos mais avançados do centro, né? A gente tem um curso que é o Clube da Cultura, onde a gente tem um corpo de alunos que frequentam justamente porque demonstram esse amor pelo Brasil Carinho, né? e carinho para o Brasil É. vem nesse ato uma forma de reforçar e de manter esses laços emocionais. Ok. Agora é uma pergunta da Luciana Faria, professora também do Centro Cultural Brasil-Finlândia, faz parte da comissão executiva da APPF. Diego, você acredita que as aulas de português para estrangeiros na Finlândia têm atendido às demandas de negócios e de cultura da relação Brasil-Finlândia? Sinceramente, eu acho que poderiam atender mais. Há de convir que é um contexto muito complexo, né? Porque quando você fala de relações comerciais, você falou qual foi o termo que ela usou? Foi relações comerciais, né? As demandas de negócios Demandas de negócio, as e de demandas cultura da relação Brasil-Finlândia. são contexto em si bastante heterogêneos, né? Ou seja, a gente já viu que as relações culturais elas se dão em várias ou através de várias formas artísticas aqui entre o Brasil e a Finlândia, né? Da Sim. mesma forma, os interesses empresariais, há empresas com diferentes negócios do Brasil, em diferentes áreas de negócios e com diferentes, digamos assim,
volume de atividade no Brasil. Tem empresas que têm um volume de atividade menor e outras com atividades muito maiores, né? Então, é um contexto por si só bastante heterogêneo. Então, é muito difícil atender esse contexto com cursos regulares de língua portuguesa. Os cursos que deveriam atender a essas demandas deveriam ser cada vez mais aplicados, ou seja, identificados algumas áreas prioritárias na questão das trocas comerciais e na questão cultural, tipo, além do oferecimento de cursos regulares, fornecer alguns cursos específicos aplicados àquelas realidades, àquelas demandas. Aí eu acho que é o caminho para atender. O Centro Cultural, dentro das suas possibilidades, tenta fazer isso, né? À medida que, por exemplo, a gente tem agora essa parceria com a Universidade de Ciências Aplicadas de Turco, onde a gente tem esse curso mais geral, né, Doing Business in Brazil. Ou seja, a gente tem esse curso que em si já é geral, né? Ele não trata de nenhum tema comercial ou de nenhuma vertente, né, empresarial específica. É uma introdução aos negócios e tem um módulo de português que o Centro Cultural é responsável e é um português aplicado a negócios, né? Então, é um exemplo de coisa, de cursos aplicados para melhor atender essas demandas específicas. Eu acho que há muito a ser trabalhado nesse tema, não só pelo Centro Cultural Brasil-Finlândia, mas por todos Sim. os outros que trabalham no ensino do português aqui nesse país. Ok. Um beijinho para a Lilian e para a Luciana. É um Obrigada. prazer conversar aqui também por esse Sim. meio. A gente não Bem, conversa com a Luciana. Com a Luciana não tem conversado agora com esse trabalho à distância, tenho mais conversado com a Helena. Então a gente conversa aqui na live da associação. nossa, em rede aberta, né? Mas, Diego, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Ficaria aqui hoje a noite toda conversando. Mas queria agradecer a você, né, pela sua presença nesse espaço, inaugurando esse espaço, né, das nossas atividades. E você tem alguma consideração final a falar, a fazer? Fique à vontade. O prazer é todo meu. Eu fui entusiasta da criação dessa associação desde o começo e fico muito feliz em ver a capilaridade que a associação tem ganhado, né? Não em termos de sócios e também em eventos que a associação tem promovido, né? É um prazer e uma honra muito grande inaugurar essa sessão de conversas e acompanharei as próximas conversas também, certamente serão bastante interessantes e o que eu tenho a falar é como colaborador do Centro Cultural Brasil-Finlândia e dizer que contem conosco. Sim. Qualquer possibilidade de parceria, a gente está sempre aberto para discutir e ver a melhor forma de trabalhar juntos. E em relação aos professores e todos aqueles que nos escutam agora, se ainda não se inscreveu na associação, se inscreva Sim. e siga as redes sociais da associação, porque uma associação de professores forte certamente garante processos fortes e resultados Hum. ainda mais fortes. Então, é isso que eu desejo para a associação, para o grupo de professores, o benefício comum e estarmos lado a lado no nosso objetivo comum, que é promover a língua portuguesa aqui na Finlândia. Fortalecer, né? Que é o objetivo da nossa associação, de fortalecer, promover a língua portuguesa. Muito Exatamente. obrigada. Falando nisso, em novos, né, novos membros, né, futuros membros, nós vamos ter, no dia 16 de março, nós vamos ter a primeira assembleia do ano, né? E nós estamos convidando aqueles que desejam conhecer mais
a PPF, as propostas, as atividades, estão todos convidados. Eu vou deixar no perfil do Facebook da PPF as instruções para a inscrição para a reunião do dia 16 de março, né? E obrigada mesmo, Diego, estou muito feliz, né? E quero agradecer também aqueles que estão acompanhando a gente, os nossos seguidores, né? Agradecer a nossa querida chefe, né? Lília, nossa colega de trabalho, Luciana, o queridíssimo Tiago, uma pessoa Queridíssimo. proativa, né? Na associação, no trabalho, enfim. Agradecer a todos, tá bom? Um grande beijo e no dia 15, dia 15 de março, nós temos a outra live, então fiquem ligados com a propaganda que vai sair semana que vem, tá bom? Um grande abraço a todos e muito obrigada. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau.